Tudo bem, pessoal? Então, cá estamos, nosso encontro do módulo 8, ou seja, hoje é a nossa oitava semana, oitava e última semana da trilha de segurança cibernética, aqui da Mais Para Ti. Trilha de segurança básica, né, conforme dissemos lá no início. O que a gente tentou fazer aqui ao longo das 7 semanas anteriores foi dar algumas pinceladas a respeito de assuntos introdutórios, de conceitos básicos de segurança, redes, sistemas operacionais, algumas coisas sobre ataques, perímetro, etc. Obviamente, né, não teria sido possível dar uma profundidade maior, até porque nós temos uma opção por não ter maiores pré-requisitos, né, em termos de ingresso, então foi bastante aberto, bastante democrático aqui para que o máximo possível de pessoas pudesse participar. Então, né, dito isso, a gente precisava ter alinhamento de conceitos aqui, que talvez para alguns de vocês sejam conceitos mais novos, para outros provavelmente nem tanto. E daí hoje chegamos aqui num módulo sobre um assunto que ele é um pouquinho diferente dos anteriores, na verdade ele é complementar, que é a gestão de identidades e acessos, também conhecida aí no mercado pela sigla GIA, né, de gestão de identidades e acessos, também conhecido no mercado como IAM, pela sigla em inglês, de Identity and Access Management, o que também no passado recente era chamado de IDM, daí o ID de Identity e o M de Management sem o Access no meio. No fim do dia, é praticamente tudo sinônimo, tá? Hoje, a minha intenção, então, é passar aqui com vocês a respeito desses tópicos, tá? Espero que vocês tenham tido a oportunidade de ver ali, ler e ver os vídeos dos materiais de curadoria, que foram separados com bastante carinho ali para vocês. Sendo que uma das principais referências que eu busquei foi de um cara que é um amigo, vou deixar registrado no vídeo aqui, Alfredo Santos, que é um cara que trabalha com gestão de identidades e acessos, e eu conheço há uns bons 20 anos, e acabou se tornando aí uma unanimidade nesse tema. E por uma incrível coincidência, na semana passada eu estava participando de um evento que é o IAM Tech Day, e ele é o cara que está por trás, é o cabeça que está por trás desse evento, e daí deu tempo hábil para que um dos vídeos que eu selecionasse ali no material de curadoria fosse exatamente super fresquinho ali da semana passada, falando a respeito de lições aprendidas, de projetos e tal, que tem uma relação direta com o tema sobre o qual falaremos hoje. Ao final aqui do nosso encontro, tá? Assim que a gente passar pelo assunto tópico do dia, eu pretendo falar para vocês um pouquinho sobre os próximos passos, já que o pessoal já estava aí, vocês perguntando sobre a avaliação, prova, como é que vai ser, próxima semana, próximos dias. Então, ao final eu tenho algumas informações a respeito disso. Beleza? Bom, vamos lá então. Eu vou compartilhar minha tela. Hoje eu estou com um único monitor. Isso significa que de vez em quando eu vou dar uma chaveada, eu vou dar uma espiada aqui no chat, mas eu não estarei. Eu vou tentar, vou deixar o celular aqui do lado para tentar estar o mais online possível, mas provavelmente não vou estar tão online assim. Provavelmente vai acabar tendo um delay entre o que vocês escreverem e o meu tempo de leitura. Tá? Saibam disso. Vamos lá, então. Slides na tela, módulo 8, gestão de identidades e acessos. Bom, vamos lá. A primeira pergunta, como sempre, vocês sabem que eu gosto de provocações, né? De fazer aquela coisa mais interativa, é: o que é uma identidade? Afinal de contas, o que é isso? Né? Do que estamos falando? Tá? Deixa eu deixar aqui no Teams. Vamos ver se eu consigo acompanhar junto com vocês. Chat. Boa noite. Oi, Bárbara. Boa noite. Tudo bem? Vamos lá.
Lançando aqui na tela para vocês. Primeiro, né? Aqui um RG, uma identidade. Isso é uma identidade? Sim, né? Obviamente é uma identidade, tá valendo, né? O que mais poderia ser uma identidade, né? Uma impressão digital, né? Uma identificação única, fora questões aí de gêmeos e tal, DNA, mas, né, de uma forma geral, uma identificação biométrica bastante conhecida e utilizada já de longa data. Também seria uma identidade ou seria uma prova de identidade do que estamos falando, afinal de contas. Como, obviamente, o nosso assunto aqui é tecnologia, segurança cibernética, já trouxe aqui para a tela coisas que remetem a identidades digitais, aqui imagens de redes, mídias sociais, né? Então, identidades que nós acabamos nos utilizando, né? Twitter, YouTube, Face, Insta e outras tantas, né? Que também é a forma como a gente se coloca, se apresenta perante aí o mundo digital, pelo menos por enquanto, né? Daqui a pouco metaverso e tudo que tem pela frente, mas aqui também estamos falando e temos identidades, né? Que são importantes, relevantes. Então, um login, uma senha, né? Botão aqui de sign in, que de novo, né, nos leva à ideia de identificação. Afinal de contas, é para isso que serve uma tela de login, né? Para uma autenticação, e já começam a surgir alguns termos novos aqui associados a essa questão de identidade. E, finalmente, tá, eu mencionei para vocês aqui a referência do Alfredo Luiz dos Santos. Esse livro que eu indiquei para vocês, na verdade, vocês tiveram ali acesso direto pelo Google Books a amostra, né, algumas páginas iniciais que para o nosso curso aqui foram suficientes, tá? Quem tiver interesse, quiser, né, o livro completo, ele está lá à disposição na biblioteca do Google. E a descrição formal aqui da nossa referência é uma representação digital de uma pessoa, já que estamos falando aqui de identidade dentro da seara da segurança da informação, normalmente composta por um identificador único e outros atributos, né? Por exemplo, nome, e-mail, documento, etc. E aqui tem uma tabelinha, né? Um ID, um nome, um número que seria um RG, um CPF, alguma coisa que identifique a pessoa. E-mail, que é muito, 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 né? Passou a ser, de alguns anos para cá, utilizado até como substituição do campo de login, e daí a palavra login, ela acaba sendo utilizada com significados diferentes, né? O login pode ser o ato de alguém se logar num sistema, e ela acaba também virando o sinônimo de um ID para um login, assim como a palavra e-mail também é uma palavra super confusa, porque o e-mail pode significar uma mensagem de e-mail, pode significar o endereço de e-mail de alguém, ou o e-mail pode apenas ser o ID de identificação de alguém e não tem nada a ver com uma mensagem que é enviada por e-mail. Eu apenas utilizo, nesse exemplo aqui, o alfredo@email.com, ou, sei lá, pegar aqui dastes@escuna.com, né, que eu posso nem estar utilizando para troca de mensagens eletrônicas, e apenas como um identificador, como uma identidade para que eu me autentique, para que eu me valide em algum lugar. E esses atributos, eles precisam ser mapeados normalmente para funcionamento de alguns processos e aqui alguns conceitos adicionais que nós falaremos hoje, como provisionamento / sincronismo de dados, tá? Então guardem essas coisas que já falaremos na sequência. E daí vem então a pergunta, que é o tópico do nosso módulo 8, o que é então gestão de identidades e acessos, né? O tal do GIA, né? Ou IAM, como eu disse no início para vocês, que é a sigla em inglês. Tá? Aqui também tratado nessa bibliografia nossa de referência como gerenciamento de identidades. Então, tratemos aqui gestão ou gerenciamento como sinônimos, tá? Conjunto de processos e tecnologias voltadas para o tratamento e manipulação de identidades de usuários, desde o nascimento dos dados em sistemas de RH e cadastros de terceiros até aplicações gerenciadas,
sistemas operacionais, correios eletrônicos, acessos físicos, etc. Então, normalmente, em grandes corporações, a gente tem um próximo conceito, e de novo as palavrinhas que eu estou soltando aqui para que a gente faça os ganchos e utilize na sequência, fontes de dados, né, chamadas dentro da disciplina de gestão de identidades e acessos de fontes autoritativas, normalmente cadastros de RH são fontes para dados de colaboradores efetivos. Importante, estou falando do cadastro, nome, sobrenome, matrícula, normalmente atributos como cargo, departamento, código da área, enfim, né? Não estou falando da folha de pagamento, que é uma outra história, aqui estou falando do cadastro, assim como usuários parceiros, terceiros, prestadores de serviços que normalmente não estão em base de RH, também precisam ter algum cadastro, né? Preferencialmente que esse cadastro seja único, tomara, né? Esse é um grande desafio que a gente vê até hoje nas empresas, conseguir unificar essas coisas, para que essas pessoas elas sejam identificadas de uma forma única para que a gente saiba, né, que aquele Ricardo lá, Dastes, do RH, ele é o mesmo Dastes, @Scuna, ele é o mesmo R Dastes dentro do RP, ele é o mesmo, né, que o login dele pode ser o mesmo, pode não ser, de forma que eu consiga tratar isso de uma forma uniforme. Então, essa gestão de identidades e acessos, né, ou Identity and Access Management, é uma área de segurança da informação, ela é tão ampla que ela acabou se tornando uma disciplina muitas vezes até separada, tá? E vocês vão se deparar em organizações maiores, estruturas, onde às vezes existe uma gerência, uma coordenação inteira apenas para cuidar disso, para cuidar desse assunto, com sistemas específicos, né, tecnologias que existem no mercado para esse tipo de tratativa. E por que eu digo que, às vezes, áreas que se tornam voltadas exclusivamente para isso? Porque é muito, muito diferente cuidar de gestão de identidades e acessos do que cuidar daqueles assuntos que vimos anteriormente aqui, segurança de sistema operacional, segurança de perímetro, firewall, redes, são coisas completamente diferentes. Aqui a gente não está falando de TCP/IP, de os assuntos, né, a Josi lá, de pilha-OSI, o que o Wellington passou de ataques, os SURES em termos de perímetro de firewall, é um outro bicho bastante diferente. Tá? E, né, a bem da verdade, as empresas que acabam estabelecendo isso como uma disciplina relevante, acabam hoje sendo empresas de grande porte, empresas que têm de 1.000 para mais colaboradores, até para que justifique e faça sentido. Se a gente vai falando de uma empresa que tem 10, 20, 30, 40, 50 pessoas, 100 pessoas, sei lá, talvez não precise desse aparato todo, porque seja mais simples, né? Saber quem entra, quem sai, quem está em cada departamento. O universo não é tão grande assim e pode se controlar de formas, às vezes, menos automatizadas. Aqui, então, tá uma imagem básica, simplificada, talvez até simplista, de sistemas corporativos, onde nessa imagem tem aqui um sistema de RH, né, onde tem um cadastro, eu tenho um servidor de e-mail, aqui não importa para nós se está on-premises, ou se eu estou falando do G Suite, do 365 que está na nuvem, de alguma forma, né, eu tenho caixas postais, essas caixas postais, elas têm usuários, né, que utilizam caixas postais, Outlook, enfim, né, colaboração, tudo que vem a reboque disso. Eu tenho ERP, eu tenho sistema transacional, eu tenho sistema de negócio, de venda, de e-commerce, etc, etc. Eu tenho, tomara que, né, aqui aparece uma imagem, um cadastro de terceiros, onde eu consiga centralizar essas coisas todas também, tá? Recursos que nessa imagem, ainda nesse primeiro momento, não estão conectados, como indica a figura. E daí, pessoal, seguindo aqui na linha dos conceitos, existe uma expressão, que é uma expressão dentro desse universo de identidades e acessos, que é o AAA da segurança da informação. Aqui é uma brincadeira, tá? Me perdoem pela brincadeira meio clichê até, né? Peguei a pilhinha lá, a AAA, né? A pilha palito. Não é disso que estamos falando, tá? Obviamente.
Estamos falando aqui de 3 As, que são outros ases, tá? O primeiro deles, dentro desse universo, é o A de autenticação, tá? Então, esse é um primeiro conceito para nós fundamental. O que é uma autenticação? É um processo em que uma identidade de uma entidade é autenticada. Normalmente estamos falando de identidades de pessoas, ou seja, eu, Ricardo, eu preciso me autenticar, eu preciso comprovar que eu sou eu mesmo, ou como está escrito aqui no texto, fornecer uma evidência de que realmente eu sou eu. Essa evidência ela pode se dar de várias maneiras. A maneira mais simples, mais usual, mais básica que existe é através de uma senha, né? Onde eu tenho um ID que eu conheço, né? que é meu, que foi dado talvez para mim, e eu tenho uma senha que só eu a conheço, então, com a conjunção dos dois fatores, eu me autentico. Assim como existem outras formas de autenticação. Logo no início eu usei uma imagem de uma digital, que é uma autenticação biométrica de uma pessoa, assim como outros mecanismos de autenticação. Daqui a pouco a gente vai falar de múltiplos fatores de autenticação, que a cada dia que passo se tornam mais usuais e talvez até mais necessários, mais importantes e eu diria até fundamentais. Aqui, pessoal, eu estou falando de autenticação de pessoas. Eu poderia estar falando de autenticação de outras coisas. Eu poderia estar falando de autenticação de um dispositivo, né? Autenticação de um smartphone, autenticação de um laptop, de um notebook. Eu poderia estar utilizando para autenticar algum outro um certificado digital da máquina, né? E não da pessoa, né? Ou um token de autenticação que eu utilizo dentro de um smartphone, assim como saindo um pouco do universo digital, indo para o universo tradicional, né? O que existe no mundo há dezenas de anos, né? Autenticação de documentos, autenticação de firmas, autenticação de assinaturas, né? O conceito é exatamente o mesmo, apenas eu estou indo do universo digital, voltando para o universo do papel, quando nós vamos num tabelionato, né, e pede né, autenticação por presencial, por semelhança, etc. São tipos de autenticação. Assim como nós temos também certificados digitais, e provavelmente muitos de vocês têm os certificados digitais, né? Um certificado válido, né? Utilizado aí para assinaturas eletrônicas, e daí são outros aspectos sobre os quais hoje nós não abordaremos aqui, até porque o nosso assunto é gestão de identidades e acessos, eu não quero adentrar muito nesse universo de certificado digital e tal, senão a gente teria que entrar em questões de criptografia, síncrona, chave pública, chave privada, e esse é um outro assunto para um outro momento. Seguindo, segundo A, né? O segundo A é da autorização, né? E aqui uma diferença bem importante, tá? Autenticação é uma coisa, autorização é outra coisa. Tá? O que é autenticação? Voltando para o básico, né? Autenticação, primeiro. Eu estou no sistema, entrei com login, com uma senha, eu me autentiquei. Aquele sistema, né? Ele confirmou que quem está ali se logando, de fato é o Ricardo, porque a senha bateu. A senha é válida. A autorização é o que eu posso fazer depois de autenticado. Esse usuário, ele tem acesso ao que dentro do sistema? Ele tem um perfil de acesso, ele pode fazer transação, ele pode solicitar uma ordem de compra, ele pode realizar um pagamento. Se eu estou me logando dentro de um universo de colaboração, eu provavelmente vou ter autorização para ter acesso à minha caixa postal, provavelmente eu tenho autorização dentro da minha organização para conseguir ver a disponibilidade de agenda dos meus colegas do domínio, de quem é o meu @escuna, @empresa de vocês, mas provavelmente vocês não tenham autorização para ler e-mails ou para ver detalhes de caixas postais de outros usuários, colegas de vocês, a não ser que essa autorização seja explicitamente dada, assim como dentro de um ERP, né, de um sistema transacional, assim como dentro
enfim, né, do que quer que seja, né, essa questão de autorização, ela está muito realizada a determinada atividade em um aplicativo ou em um serviço, e ela é baseada numa série de restrições, tá? Por exemplo, uma restrição possível seria horário do dia, localização física, né? Tá vindo de um IP que faz sentido, né? Esse usuário está fora da geolocalização, não é Américas, então eu prefiro não autorizar e assim por diante. Isso também vale não apenas para usuários, mas valeria também para entidades, até porque cada vez mais a gente vive num universo, né, de IoT, internet das coisas, etc. Mas, de novo, isso seria uma outra disciplina, né, com um nível de profundidade e complexidade maior. A gente vai, normalmente, se ater aqui a exemplos mais voltados para autenticação, para autorização, para gestão de identidades e acessos de pessoas. Ok, até aqui? Deixa eu pegar o meu celular do lado, dar uma espiadinha no chat. Durante o período das aulas, estava dirigindo a adição com curso. Pergunta do Luiz. Na verdade, a ideia é ficar disponível material por período ilimitado, Luiz. Então, não se preocupe com isso. Aqueles links lá são de um determinado canal do YouTube que não temos nenhuma intenção de tirá-los do ar. Então, os materiais seguem disponíveis sem previsão de serem tirados do ar. E o terceiro A, na verdade, é um A em inglês, que na tradução, infelizmente, não funciona, que é o de accounting, né? Na melhor tradução é contabilização, que é o rastreamento do consumo desses recursos, ou o famoso logging, né? Os logs gerados. Então, no momento que esse usuário ele se autenticou, ele tem autorização para realizar determinadas atividades, e eu quero saber qual foi o horário em que ele fez login, qual foi o horário que ele entrou em determinada tela do sistema, o que ele fez. Ele fez um cadastramento, ele fez um upload de dados, ele consumiu os dados de uma determinada API, ele foi lá e fez uma determinada transação, realizou um pagamento, ele fez uma solicitação de um pedido, de uma ordem de compra, fez uma determinada quitação, fez uma conciliação, enfim, né? E é importante que essas coisas sejam logadas por questões de segurança e também por questões de controles internos, questões de controles antifraude, todos os controles normalmente estabelecidos em organizações. Tá? Normalmente, as informações típicas coletadas para fins de contabilização de accounting são informações da identidade, ou seja, quem foi, qual foi a natureza do serviço, o que, né, foi feito, o quando, né, data e hora ali, o timestamp, né, preferencialmente com o servidor NTP e tal, para que eu tenha hora, minuto, segundo e tal, exato, e quando terminou. Esse tipo de coisa é muito, muito solicitado por auditorias externas, né, auditorias de demonstrações financeiras que chega na empresa de vocês e pede lá em cima do RP, do sistema financeiro, etc., para verificar os logs, para ver se todo mundo que teve acesso àquelas transações críticas, aquilo que pode representar algum risco financeiro, algum risco de balanço e tudo mais, se está rastreado e se não tem nenhum ex-colaborador que teve acesso, se não teve algum problema de alguém que possa ter entrado e ter manipulado algo que não deveria ter acesso, logo não deveria ter autorização, que poderia afetar de alguma forma a integridade daqueles dados. Então, eu estou trazendo de volta algumas coisas lá do módulo 1, né? Lembram? Confidencialidade, integridade e disponibilidade, aqui para junto do nosso item. Dashes, qual ambientes são geridos usar Windows Server AD? Na verdade, não tem um ambiente que gere, Rogério, qualquer hoje serviço, tá, de diretório, se pegar no universo Microsoft, tá? AD, tá? AD se utiliza dos três conceitos, porque ele loga, ele autentica, ele autoriza, e dele vai autorizar tanto dentro do file system, Microsoft 365, SharePoint, etc., ou aplicações todas estão conectadas dentro do AD e se utilizam do diretório do AD, e eu também posso gerar, né,
toda a minha estratégia de gestão de rastreabilidade de log através desse local. Isso também vale, Rogério, no mundo Linux. Eu posso gerar um Greylog, etc., e fazer isso à parte. Assim como dentro de sistemas mais transacionais, SAP, eu acabo tendo um universo muito particular para isso. Então, sistemas operacionais aplicam esses três conceitos e algumas plataformas também aplicam, assim como plataformas de nuvem, IaaS, PaaS também aplicam, precisam aplicar esses três conceitos. Se nós formos falar de complexidade, ou melhor dizendo, de normalmente fragilidades que a gente encontra, tá? A parte de autenticação é aquilo que qualquer empresa tem, é o básico do básico. Pode ser que ela não seja forte o suficiente, né? Seja apenas um usuário, sem as fracas e tal, mas dificilmente não vai existir algum nível de autenticação. A autorização também, porque é nativo, você implanta um sistema, pode ser que os perfis não sejam bem cuidados, mas eles existem. E a parte de contabilização de log é que muitas vezes fica meio que em segundo plano e deixa-se a desejar, né? Até que num dia alguém vai ter que fazer uma investigação, vai ter que tentar entender o que aconteceu, por que aquele incidente aconteceu, tem algo suspeito, realizar uma análise, um forense, e vão faltar dados, tá? É bem comum, então, nessa sequência. Falando agora da importância desse nosso assunto, gestão de identidades e acessos, tá? Quais são os problemas que normalmente encontramos nas organizações? E quanto maior a organização, quanto mais complexa, né, a corporação, a entidade, mais esses problemas são encontrados. O primeiro é o controle ineficiente sobre usuários e os privilégios. Então, quem pode fazer o quê? Os fatídicos perfis de acesso, né? Isso é muito complexo, porque normalmente cada aplicação acaba tendo a sua lógica de perfis, e essas coisas, se elas não são integradas desde o início, se não há uma preocupação do ponto de vista de arquitetura, acabam sendo mundos distintos, com várias pessoas diferentes cuidando, e na vida real acaba tendo muito problema, muita fragilidade nesse aspecto. O gerenciamento inadequado do ciclo de vida. O que é o ciclo de vida? A pessoa começa na empresa, o contrato de trabalho, fui contratado hoje, né, dia 28. A partir de hoje ou de amanhã eu tenho meu ID, eu tenho meu e-mail, etc. Eu continuo trabalhando nessa empresa até o dia X. Será que no dia X, final do dia, ou no dia X+1, primeiro horário da manhã, aqueles acessos eles estarão revogados? E durante esse período, entre o dia 0 até o último dia, o dia de terminação da relação daquela pessoa com aquela empresa, seja um colaborador efetivo, seja um terceiro, o que vai ter acontecido no meio do caminho? Essa pessoa trocou de departamento, as necessidades em termos de acesso de autorização, elas vão mudando. Isso é cuidado ou isso fica simplesmente relegado ao fato daquela pessoa, daquele usuário estar abrindo um chamado e pedindo acesso para que alguém autorize, ele vai simplesmente acumulando, daquela pessoa que tem 10 anos de empresa, que acabou passando por vários departamentos, tem acesso meio que a tudo, de todos os lugares, porque é simplesmente tratado como um chamado no helpdesk e no service desk, né? Esse é um problema clássico de ciclo de vida. A revogação não acontecer no momento oportuno, que foi um exemplo que eu dei, a pessoa ou ela não trabalha mais naquela organização, o que é mais ou menos simples de saber para quem é um colaborador efetivo, né? Porque vai ser descadastrado da folha. O problema é que muitas vezes as áreas de RH não fazem isso no mesmo dia, deixam para fazer no momento de fechamento da folha para fins de pagamento, o que não tem uma relação tempestiva tão grande assim com a necessidade de gestão de acesso, que é muito mais imediata, né? Eu não preciso esperar ali os últimos dias do mês, que é os dias do pagamento, eu preciso já ter essa informação imputada antes, né? A pessoa, ela deixou de trabalhar na empresa no dia, sei lá, 12, 13, 14, a folha vai rodar lá no dia 20, 21, 22, 23, 24, 25, não pode ficar esses 10 dias inteiros com aquele acesso em aberto. Como é que a pessoa que cuida disso em segurança, informação, em tecnologia, vai ficar sabendo dessa revogação? E o terceiro, né? E o prestador de serviço? Como é que eu faço se eu não tenho uma data final, porque não é um colaborador que está no meu cadastro de RH? E quando eu tenho várias identidades associadas a um único usuário? Uma coisa é eu ter um AD
e eu tenho uma série de aplicações do universo Microsoft, SharePoint, 365, Dynamics, etc., está tudo ali junto, autenticando no mesmo lugar. E quando eu tenho AD, eu tenho um CRM de um outro vendor, eu tenho um SAP, eu tenho aplicação web, eu tenho legado, eu tenho uma série de coisas. Eu tenho inúmeras identidades, todas de uma mesma pessoa. Como é que eu sei que aquela pessoa ela é a mesma? Como é que eu associo essas coisas? Como é que eu controlo segregação de função? O que é segregação de função, pessoal? Tem uma sigla muito conhecida em inglês que é o SOD, né? Segregation of Duties, que basicamente determina que, por exemplo, né, em sistemas transacionais, em ERPs, alguém que está lá lançando uma ordem de compra, né, não pode ser a mesma pessoa que vai autorizar o pagamento dessa ordem de compra, até por uma questão de controle contra fraude, para que alguém não vá lá e, né, crie, né, uma conta fake, etc., e acabe autorizando ela própria aquele pagamento. Como é que eu segrego isso? São transações críticas que não podem estar associadas ao mesmo perfil de um mesmo usuário, de uma mesma pessoa. Então, esse é um outro problema que encontramos em organizações. Informalidade, eu não tenho fluxos bem definidos, então depende do cara da TI ser solicitado, de alguém abrir um chamado no Service Desk, daí a área de TI acha, não, eu tenho um controle aqui, porque o meu usuário precisa abrir um chamado no Service Desk. Desculpa, isso é, para fins de IT, está ótimo, para fins de segurança da informação, não está nada ótimo, né? Eu apenas tenho um registro de que foi solicitado, mas eu preciso controlar mesmo que não tenha sido solicitado, porque aquela pessoa ela pode não poder mais ter aquele acesso, e pode ser que ninguém tenha lembrado de fazer essa solicitação, e não adianta dar essa explicação depois que o problema já tiver acontecido, depois que a auditoria já tiver pego, né? Não adianta simplesmente dizer, isso é responsabilidade do gestor. Ok, muita coisa, né? Tudo é responsabilidade do gestor, mas precisa ter processo para essas coisas. Acessos administrativos excessivos. Hoje, nesse evento, estava falando aqui no início, o Gustavo Mendel, estávamos juntos no início desse evento, estávamos falando a respeito dos casos aí que têm se acumulado nos últimos 2 anos de ataques de ransomware, etc. Pessoal, assim, eu não vou dizer 10 em 10, mas é quase, tá? Eu tenho uma pesquisa da Forrester que aponta mais de 80% do que eu tenho visto, 10 em cada 10 casos de ataques, esses que sequestram dados, param empresas, etc., é através de credenciais, é através de acessos privilegiados, de acessos administrativos, de algum serviço que tem um poder administrativo, de algum usuário na conta que tem um privilégio de admin na própria máquina, até porque está trabalhando remoto, etc. Então, a partir daí, uma credencial ela é utilizada e, a partir daí, acaba se tornando o vetor inicial de acesso e de ataque no ambiente. Então, os ataques hoje, eles são muito mais voltados para as pessoas, para usuários, e cada vez menos para os sistemas e para as aplicações. Então, esses acessos excessivos, principalmente privilegiados, hoje são a dor número 1 em termos de ataques cibernéticos. E custos elevados para fins de administração também, obviamente. E daí, pessoal, falando do lado positivo, né? Eu falei antes do copo meio vazio, né? Agora falando do copo meio cheio, direcionadores de negócio. Tem uma série de aspectos regulatórios, então se vocês pegarem Lei Geral de Proteção de Dados, né, que preza pela privacidade, então se eu preciso garantir a privacidade, lembrando, privacidade é a confidencialidade do dado pessoal, dado de uma pessoa física, de uma pessoa natural. Eu preciso controlar acessos a esses dados. Se eu tenho bases de clientes, bases de colaboradores, eu não posso simplesmente ter acesso liberado para que todo mundo acesse de qualquer parte. A própria LGPD me exige garantir segurança em cima disso. Assim como algumas regulações específicas, tá? A 4893 do Bacen, também é política de segurança cibernética. Esse aqui é o número dela atualizada, a primeira versão dela foi, se não me engano, em 2018. A Sarbanes-Oxley, né, conhecida também como SOX, para aquelas empresas que negociam papéis na SEC, né, nos Estados Unidos, empresas de capital aberto, também tem a seção 404, que exige principalmente questão de controle de acesso.
Mas não só aspectos regulatórios, a eficiência operacional. Agora é um outro lado, o lado do usuário que está ali, entrou na empresa, precisa do acesso dele, ele trocou de departamento, ele precisa de um novo perfil, ele tem um montão de senhas diferentes em sistemas diferentes, é complexo pra caramba, o cara não consegue decorar, em cada lugar que ele vai tem que criar um acesso novo, tem que criar maiúscula, minúscula, caractere especial, número, tamanho mínimo, vencem em momentos diferentes, uma é 30 dias, outra é 60, outra é 90, esse sistema é global, esse sistema é local, esse é web, esse é não sei da onde, esse é SaaS, esse foi contratado não pela TI, mas pelo marketing, esse foi contratado pelo RH. Isso tira muita eficiência do processo. Reduzir problemas decorrentes de má administração, então isso obviamente é uma vantagem. A aprimoração, né, desses aspectos e, finalizando aqui, tá, uma questão que é importantíssima, que a gente falou muito pouco aqui ao longo dessas 7, 8 semanas da trilha, que é redução de fraude. A gente entrou em poucos aspectos de fraude, porque estávamos falando mais de aspectos básicos até aqui de segurança, né, de sistema operacional, de rede e tal, mas nesse mundo de identidades e acessos, perdão, é um mundo onde particularmente as questões de combate à fraude se tornam mais importantes, porque estamos falando aqui de acessos, estamos falando aqui de autorizações. Só um momentinho. Tô falando demais aqui. E tem uma outra questão que é custo. Tá? Quanto mais acesso, quanto mais complexo, quanto mais administração de identidades e acessos espalhadas pela empresa eu tenho, mais custo isso representa. Seja um custo de TI da própria área de TI, ou sejam custos das próprias áreas. Tem muitas empresas onde quem cuida da aplicação tal é a área de negócio. Ótimo, que bom, né? Accountability, ownership, né? A área se apropria, só que vai se criando silos, né? Vai se criando pequenas áreas. Daí o pobre coitado do usuário liga lá para o Service Desk ou fala com segurança da informação e a resposta que ele ouve, não, nós não cuidamos disso aqui. Isso aqui você tem que mandar um e-mail para o fulano. Poxa, mas como assim, né? Achei que as coisas estivessem centralizadas, unificadas, e elas não estão. Isso representa custos, custos, custos para as empresas. O celular fica bloqueando, beleza, chat em dia. Essa imagem aqui, pessoal. Entendam que essa imagem aqui ela é uma fila de aeroporto. Imagina a seguinte situação. A menina que está aqui com a mochila nas costas acabou de chegar de um longo voo de 10, 12, 13, 15 horas ou mais e está ali esperando a vez dela para passar pelo bendito guichê da imigração para apresentar passaporte, dependendo do país, talvez tenha visto também. E ela tem que receber lá o carimbo, né, de entrada, lá, o cara crachá. Tá? Aqui tem um grande dilema. Tá? Qual é o grande dilema? Alguém saberia me responder dentro desse contexto de segurança da informação? Vamos ver se alguém se anima aqui pelo chat, ou se quiserem também abrir o microfone, fiquem à vontade. Ninguém? Aqui é o seguinte, pessoal. Aqui é onde bate de frente segurança versus experiência. Tá? Do ponto de vista de experiência do usuário, o que é o mais prático? O mais prático é não ter guichê nenhum. A pessoa chegou, está cansada, ela vai gastar o dinheiro dela, talvez dólares convertidos a uma cotação já, né, que baixou um pouquinho agora, mas continua alto pra caramba, e ainda vai ter que chegar ali cansada, passar por toda uma fila. Bom, talvez tenha maquininhas ali automáticas, hoje cada vez mais a gente encontra isso, que bom. Mas no final do dia, a gente tem pessoas ali que são segurança, né? É o cara ali da Polícia Federal, Homeland Security, né? O cara fiscal de imigração, etc. É como se fosse a nossa segurança da informação aqui, né? Fazendo uma analogia, que ele tem que verificar se aquela pessoa ela tem autorização para fazer o ingresso
nesse nosso exemplo, dentro do território daquele país. No caso de segurança da informação, é mais ou menos a mesma coisa, né? A pessoa se autentica e ela precisa ser autorizada a ter acesso. Ou seja, esse é o visto que ela tem que ter. E o grande dilema aqui é conseguir equacionar as duas coisas. Isso tem que acontecer de uma forma segura, mas ao mesmo tempo não pode frear o processo, porque eu não posso ter uma fila aqui quilométrica, onde as pessoas vão ficar paradas 2, 3 horas. Quem já passou por esse drama sabe o quão cansativo é quando está com família, com criança, então é um horror. Então, agora imaginemos dentro das empresas, os nossos usuários, ou pior, os clientes, né? Daí tem um outro universo que hoje nós não abordaremos, apenas fica a sigla aqui para conhecimento de vocês, que peguem o IAM de Identity and Access Management, coloquem o C de Customer na frente, é o CIAM, que é o mundo de gestão de identidades para o cliente, para o cara que está lá utilizando o e-commerce, fazendo compras online, que também tem que ter os seus acessos, tem lá aquele ID, né? Algumas empresas têm lá um passaporte único, a Microsoft tem isso, a Google tem isso, eu me autentico, né, com o mesmo usuário e senha em várias aplicações distintas. Eu preciso unificar o controle disso, porque eu preciso que essa experiência, no exemplo que eu estou dando aqui, digital, e no caso da nossa ilustração, da nossa imagem no mundo físico, ela seja equilibrada entre segurança e entre usabilidade, né? Flexibilidade, né? Felicidade de quem está ali consumindo aquele serviço. E vamos agora seguir em alguns conceitos adicionais. E aqui aparece pela primeira vez para vocês uma arquitetura. E daí nessa arquitetura, pessoal, básica, os conceitos começam a se conectar, tá? Então eu tenho do lado esquerdo o que eu falei para vocês, que é a nossa fonte autoritativa, que poderia ser uma base, um cadastro de recursos humanos, poderia ser um cadastro de terceiros, onde eu tenho aqui no centro um diretório. Esse diretório, na maior parte das organizações, ele acaba sendo um AD, mas ele pode não ser um AD, ele pode ser uma base LDAP baseada em Linux, ela pode ser baseada em Oracle, lá tem Oracle, Universal Directory, tem, enfim, existem várias tecnologias, a mais usual e a mais conhecida no mercado acaba sendo o AD, assim como eu tenho sistemas operacionais, eu tenho, né, sistemas de gestão, ERPs, eu tenho sistemas de colaboração, aqui o exemplo do 365, poderia ser G Suite, poderia ser várias outras coisas, e várias outras aplicações, legados, etc. O usuário final à direita, e workflows que gerenciam essas coisas nesse nosso exemplo ilustrativo. E daí o que é cada uma dessas coisas? Eu já meio que antecipei para vocês. Fonte autoritativa é o responsável por prover os dados básicos. Eu tenho nome, departamento, localidade, algum número, matrícula, né? As empresas costumam ter lá o número do crachá, da chapa, o status. Essa pessoa está ativa ou ela está inativa? Inativa significa desligado ou é afastado? Licença por afastamento médico. Tem empresas que bloqueiam os acessos, né? Licença paternidade, licença maternidade, fiquem aberto, não fiquem aberto, afastado, né? Afastado por outros motivos. São status relevantes que eu preciso provavelmente consumir. O que tem de mais importante aqui? Eu preciso que essas informações sejam íntegras. Íntegras, completas e confiáveis. O que eu quero dizer com isso? Tá? Se nessa minha fonte autoritativa, né, eu ocupo na SKU a posição de diretor de Professional Services, se nessa minha fonte autoritativa ela tiver escrito que eu não ocupo essa posição, que a minha posição é analista de marketing, não adianta eu dizer, publicar para o Service Desk dizendo que eu deveria ter um outro acesso, porque a minha fonte autoritativa está dizendo diferente disso. É como vocês estarem lá com um passaporte, né, com um visto não válido, ou dizendo que vocês não são brasileiros ou expirados. Não adianta, né? A pessoa não vai liberar o ingresso de vocês, porque essa fonte ela é inquestionável, por isso o nome dela é autoritativa e por isso a integridade dela, para nós, ela é tão importante, tão fundamental. O que mais? E daí eu tenho um diretório. Um diretório, daí sim é um componente de tecnologia, ele precisa ser muito ágil, ele precisa ser muito rápido, né? Muito responsivo, tá?
E daí existe um protocolo aí mundialmente estabelecido, né, um padrão já que existe há décadas, que é o LDAP, né, ou Lightweight Directory Access Protocol, né, que de uma forma simplificada é onde eu armazeno as informações, agora não mais ele consome do cadastro aquilo que é relevante para fins de autenticação, de autorização, normalmente informações básicas do usuário, nome, sobrenome, credencial de autenticação, certificado, algumas coisas, às vezes, de cargo, de departamento, aquilo que é relevante para fins de composição do perfil de acesso, etc. Mas eu não tenho todas as informações da minha fonte autoritativa, até porque num cadastro de RH, eu vou ter vários outros dados, dependente, filiação e tal, que não interessam, e além de não interessar, eu nem poderia ter acesso aqui para fins de diretório por uma questão de privacidade. Então, né, vale de novo a regra do acesso mínimo necessário. E daí, pessoal, vem dois conceitos que são super simples. O primeiro é provisionamento. O que é o provisionamento? É eu prover aquele determinado recurso, é criar o acesso. Então, eu tenho aquela fonte autoritativa, a pessoa ingressou na empresa, ou é um prestador de serviço, um terceiro, eu preciso provisionar esse acesso, eu preciso criar uma conta dentro do e-mail, eu preciso criar uma conta dentro do CRM, eu preciso criar uma conta dentro do legado, ou algum outro recurso, tá? Eu preciso provisionar um crachá, preciso provisionar um telefone automóvel, aquelas, né, um carro da empresa, um exemplo aqui meio quase que exagerado, mas né, valeria a mesma lógica também. Então, esse é um processo particularmente importante num aspecto de bom atendimento e nível de satisfação dos usuários. Ninguém quer ficar esperando. O cara começou na empresa e fica lá de braços cruzados, eu não recebi um notebook. Não, eu tenho notebook, mas eu não tenho acesso a nada. Tá esperando lá o pessoal do Global, disseram que vai levar 48 horas. Pessoal, 48 horas é uma eternidade atualmente. Quem é que fica fazendo o quê numa empresa se não tiver minimamente acesso e-mail, agenda, coisas básicas? Então, do ponto de vista de service delivery, olhar ITIL, provisionamento é tudo, é ouro. É tudo que o usuário espera e é como ele julga, inclusive, a TI logo que ele é o cartão de visitas da segurança da informação para o cara que chega na empresa, que é a analogia da menina ali na fila da imigração do aeroporto, né? Ah, que porcaria isso aqui, tô 2 dias aqui, não posso fazer nada. Ou que ótimo, cheguei, tá tudo pronto, né? Recebi no primeiro dia, né? Fiz o meu self-service aqui, já recebi a senha, o meu gestor já tinha minha senha inicial, que eu entrei, já estava expirada, eu já tive que trocar no primeiro acesso, ele já criou aqui meus acessos básicos, o meu ambiente, e a partir daí eu já estou trabalhando. E o deprovisionamento, que é o contrário disso, análogo, é a operação inversa. Né? Acabou aquela necessidade, a pessoa deixou de trabalhar, né? Ela foi desligada, ela foi demitida, ela pediu o desligamento daquela empresa, eu preciso de um processo tempestivo que aconteça, se possível, no mesmo dia. No mesmo dia mesmo, tipo assim, 18 horas, 19 horas, à noite daquele mesmo dia. Normalmente aceita-se algo em termos de 24 horas. No passado se falava de 48 horas. 48, honestamente, hoje eu acho tempo demais. 24 horas é um período mais do que suficiente para acontecer um problema. E daí o olhar aqui não é o olhar mais do usuário. Honestamente, o usuário ele não está preocupado com o deprovisionamento. Daí quem olha para isso é auditoria interna, auditoria externa, demonstrações financeiras, área de risco, área de segurança da informação. Então, moral da história, pessoal, eu tenho um universo lá de uma empresa com, sei lá, 1.000 pessoas. Eu tenho dessas 1.000 pessoas, 990 que estão preocupadas com a agilidade do provisionamento, estão julgando o processo de segurança da informação, de gestão de acesso, de identidades, de senha, se ela é única, se é muita senha, se é complexo, se é difícil. 999 pessoas estão olhando para isso aqui. E é aqui que elas estão felizes ou não. E eu tenho talvez umas 10 pessoas ali, auditoria, segurança, risco, compliance, que estão preocupadas com o deprovisionamento, que é onde o problema acontece, é onde a fraude acontece, é onde o risco acontece. Mas, de novo, né, como é que eu equilibro os dois lados dessa gangorra, dessa balança? E daí outros conceitos, pessoal, workflow, né? Para que existe workflow? Existem coisas que são nativas, então a pessoa entrou na empresa,
eu parto de um princípio que, sei lá, na minha organização, todos terão minimamente e-mail e login de rede, todos. Ah, na minha empresa não. Eu sou uma indústria, eu sou uma fábrica e tal. Quem vai ter e-mail é quem está na área administrativa, quem é chão de fábrica não tem. Poxa, eu não preciso ficar esperando o cara que entrou na administração ele fazer uma solicitação para criar um e-mail dele ligando para o Service Desk ou mandando um e-mail para alguém da TI. Eu já sei disso, né? Baseado na função, no departamento, no cargo, isso já pode ser previamente criado. Então, isso deveria já ser embarcado, baseado em algumas premissas. Porém, tem coisas que não tem como saber de antecipação, e daí para isso precisa de um workflow, precisa de um processo de aprovação, que são acessos adicionais. Então, aquela pessoa ingressou na empresa, ela é da fábrica, é da área de produção, então ela recebeu um acesso no SAP, né? Ela recebeu acesso, enfim, no RP da empresa, mas ela precisa de um outro acesso para uma outra atividade que não vem pré-provisionada no acesso inicial dela. E daí, para isso, precisa passar por um processo de aprovação do gestor, né, do data owner, né, do usuário responsável por aquele processo dentro da organização. Vamos lá. Ok, um golinho d'água. E vamos falar agora de abordagens, pessoal. E aqui, duas possíveis abordagens em termos de gestão de acessos. A primeira, que é bastante antiga, tá? Ela foi proposta pela primeira vez lá nos anos 70, ela virou um padrão NIST em 2004, que é o RBAC. Normalmente a gente usa a sigla meio com essa pronúncia aportuguesada mesmo, né? Role Based Access Control, tá? O que é isso? Parte do princípio que as pessoas elas têm um perfil de acesso baseado na sua função. Normalmente essa função é dada pelo cargo. Eu tomo cuidado com utilizar a expressão cargo, porque cargos variam muito de organização para organização. Às vezes existe um código funcional que vem lá da fonte autoritativa, vem do RH. Então, qual é o grande segredo aqui? É tentar se estabelecer uma arquitetura de gestão de acessos onde eu saiba que aquela pessoa ela tem uma posição, que ela é uma posição de planejamento de produção. Então, com base em RBAC, né, eu sei que aquela pessoa precisa de um acesso dentro do SAP, no módulo de PP, etc., porque trabalha na linha de produção e precisa fazer planejamento. Assim como eu tenho um outro cargo, que é uma pessoa que trabalha como gestão de contas da área comercial. Eu sei, baseado no princípio do RBAC, que essa pessoa precisa de um acesso no CRM, porque ela vai cuidar de carteira de clientes, né, vai cuidar de pedidos, né, está trabalhando ali na área comercial. Então, baseado nisso, eu já posso também fazer um provisionamento automático. E mais ainda, à medida que essas pessoas forem trocando, né, a vida dela dentro da organização, eu consigo manipular perfis de acesso que estejam conectados a funções que elas desempenham. Se eu conseguir fazer isso de uma forma automatizada, e existem ferramentas, né, para isso, a Escuna, por exemplo, tem uma parceria importante com a SailPoint, que tem tecnologias nesse sentido, melhor ainda, né, porque eu consigo automatizar o processo e ele fica menos suscetível a falhas. E existe o outro cara, né, que é o primo desse, que é o DAC, que ao invés de ser baseado em roles, em funções, ele é discricionário, né? O DAC. O que significa discricionário? Discricionário, ele é determinado por alguém. Eu não tenho como ter uma prerrogativa de que essa pessoa vai ter o acesso X ou Y baseado numa função. Precisa ser dado, precisa ser atribuído. Então, aqui um exemplo, dentro de uma pasta, dentro de um folder, né? Vamos pegar o caso nosso aqui, vida real. Tá? O Gustavo Mendel está aqui conosco. Ao final dessa nossa sessão, como a sala no Teams, que a gente tem usado todas as semanas, foi criada por mim, aparece o meu nominho ali como o administrador da sala. No final, eu entro lá no streaming do Microsoft 365, eu dou um acesso de edição para o Gustavo Mendel, para que ele possa fazer um download do vídeo e disponibilize no YouTube no dia seguinte para vocês, para aqueles que não puderam estar presentes aqui conosco, né?
Esse é um acesso discricionário, que eu atribuo diretamente a ele, porque eu não tenho um esquema de RBAC baseado, né, no CRM, etc. É algo que, né, eu fui lá e criei, e pego e atribuo diretamente. A gente vai dar um chmod, né, no Unix, no Linux, e eu vejo as permissões de acesso, tiro, coloco e tal, são acessos discricionários, é baseado nessa abordagem de DAC. Ok? 8 horas. Vamos para os conceitos adicionais. O que mais, pessoal? Coisas que passaram a existir de alguns anos para cá e que não eram tão usuais assim. Eu falei de algumas coisas ali de, né, poxa, o conceito dos anos 70, né, que virou um padrão há décadas e tal. Agora, falando de coisas que a gente passou a conviver, a ter acesso há menos tempo. Tá? O primeiro conceito adicional aqui é o conceito de PAN, né? Ou de gestão de acessos privilegiados. Tá? Aqui existem alguns conceitos, tá? Ou temas correlatos. Aqui embaixo tem 3: cofre de senhas, jump server, filmagem de sessão. O que é esse cara aqui? Normalmente a empresa vai lá e faz um esforço, um projeto gigante. A empresa tem 5 mil, 10 mil funcionários. Eu faço todo o esquema de gestão de identidades e acessos, GIA, fonte autoritativa, base de RH, cria uma base centralizada, um diretório, o cara entra na empresa, no primeiro dia ele já tem lá o Outlook dele, tem o, né, o Gmail dele associado, já tem o acesso inicial dentro do CRM, já tem o acesso inicial dentro do RP, no sistema transacional, no legado, o dia que o cara sai da empresa, no mesmo dia à noite é revogado, tudo funciona que é uma maravilha. Para o usuário final mortal, usuário, fora da TI. Quando a gente fala do mundo TI, o cara que é o administrador, o root, o parceiro que tem serviços gerenciados, cuida do meu data center, o cara que cuida de segurança da informação, que tem o meu SOC, né, que tem os meus acessos, o cara que faz o suporte do RP, o suporte do banco, o DBA, estão totalmente fora dessas estratégias que eu mencionei antes. Eu preciso ter estratégias para esses usuários, até porque, né, se eu estou fechando as portas, aqui é a janela talvez mais importante do que as próprias portas. Aqui eu tenho acesso direto, eu tenho acesso à base de dados, eu tenho acesso de admin, e daí os casos que eu mencionei antes para vocês, de ransomware, eles estão totalmente voltados hoje para acessos privilegiados. Vocês devem ter visto aí notícias até de aliciamento, né? A gente oferecendo dinheiro aí para quem tem acessos privilegiados e tal, que é administrador e tal, empresas, grupos, né? O grupo Lapsus, recrutando pessoas. Então, aqui é normalmente onde estão as joias da coroa, e acreditem ou não, é onde disciplinas de gestão de identidades e acessos acabam sendo mais esquecidas ou ficando a segunda ordem, porque entende, isso aqui está com a TI, tá bem cuidado. Daí vai olhar lá, no AD tem 50 administradores. Mas e o usuário final? O usuário final ele não é admin da máquina dele. Não é? Daí um cara precisou de acesso porque precisava instalar drive não sei de quê, o outro por causa do banco, o outro por causa do plugin, e daí foi dando acesso para um, foi abrindo o chamado, autorizou. Quando vê, tem 30 caras que são administradores locais das próprias, ou por causa estão trabalhando remoto, né? Todo mundo, até o pandemia e tal, acabou que o usuário tem acesso a admin na máquina. Esse cara é privilegiado também, né? Melzinho na chupeta, né? Para um ataque acontecer através da máquina dele, escalar privilégio, acabar se tornando administrador do AD, e daí não tem para estratégia de segurança, para endpoint security, tudo aquilo que foi falado em aulas com o Guilherme, né, e tal, simplesmente é desativado para que o atacante consiga fazer a festa, ele se torna o usuário Master Blaster da TI e começa a mexer em GPO do AD, começa a mexer em login script, começa a desativar uma série de coisas, até o dia que ele coloca para rodar lá um executável que criptografa, né? AES 256, começa a criptografar as máquinas, rede, máquina virtual e tal, e daí já era. Então,
Enfim, abordagens de gestão de acessos privilegiados são fundamentais. Hoje não tem como viver sem. Tá? Na verdade, eu diria assim que na pirâmide de Maslow da segurança da informação, é a base da pirâmide. Se tornou higiênico. Não pode não ter. Tá? Se a empresa não tiver, meio que não é a questão do ser, né? É a questão do quando vai acontecer o problema. Deixa eu dar uma espiadinha aqui. Ok. Pessoal, single sign-on. Esse cara aqui era um cara que, há alguns anos atrás, havia muitas aplicações que faziam sincronismo de senha, o último bullet que está escrito aqui, né? Meio que caiu em desuso isso, até porque é um perigo, né? Você pegar uma senha que está lá super protegida dentro de uma base criptografada em cima de SAML, ou não sei o que, versão tal, do AD, do Unix, não sei da onde, do banco, e daí alguém pega e simplesmente sincroniza essa senha com um sistema que foi adquirido, com um legado que não tem o mesmo nível de proteção e tal. Hoje, normalmente, as autenticações elas são integradas, então quando se implanta uma aplicação, se diz que a autenticação dela vai acontecer diretamente naquele AD, que é um AD ou que está na nuvem, ou que está on-premises, ou num diretório centralizado de uma máquina Unix, etc., que é um grande provedor LDAP de autenticação, ou tem o conceito de Web Single Sign-On. O que é Web Single Sign-On? É o que acontece quando a gente está, por exemplo, navegando, né? Sei lá, em coisas da Google, né? Eu estou logado no meu Gmail, eu abro uma aba do YouTube e eu apareço lá com a minha fotinha, eu já estou autenticado, porque eu tenho um cookie de sessão, onde eu já entrei com login e senha, eu estou usando uma outra aplicação que ela é federada, né? Ela é da mesma tecnologia, é o mesmo provedor de identidade que está por trás, então eu não preciso pedir de novo para aquele cara se autentique no YouTube. Daqui a pouco eu estou abrindo uma outra aplicação a mais da Google e ele vai me pedir de novo para entrar com usuário e senha. O mesmo vale, né, para estratégias de single sign-on web que acabam se tornando muito importantes para organizações. Enfim, tá? Haviam muitos projetos até alguns anos atrás, porque o universo de aplicações ele era muito estanque, muito distinto. Cada aplicação que se instalava na empresa tinha sua própria base, seu próprio cadastro de usuários e tal. Isso evoluiu bastante nesses últimos anos e normalmente você escolhe na hora de implantar onde essa aplicação vai se autenticar e daí com isso a gente já tem uma abordagem de single sign-on integrada e meio que nativa na própria implantação, o que é ótimo, né, para fins de simplificação em termos de gestão de segurança, e é melhor ainda para o usuário final, que vai ter o mesmo usuário e a mesma senha, né? E eu não preciso ficar decorando ou tendo que anotar um monte de senha diferente. Claro que com todo bônus vem um ônus acoplado. Qual é o ônus disso? Se eu tenho uma série de aplicações, tudo em cima de um mesmo login, tudo em cima de uma mesma senha, né? O que acaba acontecendo com isso é a velha questão de todos os ovos na mesma cesta. Se uma dessas senhas vaza, ou se essa credencial de alguma forma é quebrada, através de força bruta, etc., já era não só acesso a uma aplicação, mas a duas, três, quatro, cinco, seis, ou tudo que está por trás daquela autenticação. Por isso, cada vez mais se fala no conceito de dois fatores de autenticação, ou melhor, né, múltiplos fatores de autenticação, que é o 2FA ou MFA. Então, hoje, esse conceito, que até alguns anos atrás era considerado diferencial, a empresa que tinha multifactor, uau, tem token, talvez alguns de vocês aqui conheçam, lembrem daqueles tokens físicos, né? O Banco Itaú dava lá para alguns correntistas e tal. Ainda existem tokens físicos até hoje, mas a maior parte dos tokens eles são software, né? São soft tokens, são aplicativos aqui, o Authenticator, né? Existem aqueles tokens através de SMS, não são os mais seguros, até porque né, existe forma de fazer lá o SIM swap, né? Entre aspas, clonagem do SIM card, alguém né, subiu o teu número num outro aparelho para tentar receber o SMS no teu lugar, mas ainda assim já é melhor do que nada. Mas o que é isso? É uma camada de proteção adicional. Além daquilo que eu
me identifico, que é o meu login, eu tenho aquilo que eu sei, que é a minha senha, e eu tenho aquilo que eu tenho, né? Que no caso, na maioria das vezes, é um celular, é um device, no qual eu vou receber uma autenticação adicional, que vai ser uma validação, que eu vou ter que dar um sim aqui, ou no relógio, ou um código que eu vou ter que digitar que vale naquele minuto, ou algumas outras coisas também, tá? Existem questões comportamentais, range de IP de origem, geolocalização. Poxa, eu me autentiquei aqui de Porto Alegre, Brasil, daí uma hora depois, uma autenticação minha, origem Tailândia, quer dizer, não faz sentido, né? Esse acesso, ele provavelmente ele é muito suspeito, né? Ele não viajou até lá, então está usando uma VPN para lá, por que motivo, né, isso está acontecendo? Enfim, e daí são mecanismos de segurança, de risco de autenticação, que são mecanismos adicionais que também se tornaram hoje necessidade de consumo básico, tá? Eram diferenciais, hoje deixou de ser diferencial. Honestamente, quem tem qualquer aplicação aberta, e daí gravem essa frase daqui para gravação, quem tem qualquer aplicação aberta para a internet, qualquer aplicação aberta, eu não estou falando só do Microsoft 365, do G Suite, estou falando de qualquer coisa, que é apenas um usuário e uma senha, vai dar ruim, mais cedo ou mais tarde vai dar ruim. Fácil, é muito fácil alguém se autenticar de uma forma indevida, né? Alguém quebrar essa conta, se a única forma de autenticação de algo que está exposto para a internet, uma VPN, por exemplo, é apenas um usuário e uma senha. Mais cedo ou mais tarde vai dar ruim. Hoje, esse é o tipo de risco que é considerado inaceitável. Não dá mais para viver apenas com usuário e senha no mundo da internet. Não dá mais, tá? Falando, pessoal, de acessos privilegiados, eu meio que já fui antecipando aqui a questão de ransomware por todos os lados, né? E aqui, inclusive, informações fresquinhas. Hoje, esse evento no qual eu estava, que eu mencionei para vocês, era junto com uma empresa parceira aqui da Escuna, que é a Beyond Trust, que trabalha com tecnologias de gestão de acesso privilegiado. Então, aqui alguns exemplos, propositalmente exemplos americanos, né, do oleoduto lá, do Colonial Pipeline, nesse caso da Nintendo, que aconteceu. Vocês devem ter na cabeça de vocês vários exemplos de empresas brasileiras dos últimos meses, aí, que foram vários, tá? Pensem, tá? Vou fazer uma mágica com vocês agora, vou brincar aqui. Cada um de vocês pensa, não diga e não escreva no chat, por favor. Pensa numa empresa que vocês sabem que foi atacada por um ransomware e que teve lá os seus dados, servidores ou estações, ou enfim, né, ambiente virtualizado, não virtualizado, criptografado, e teve uma perda relevante, um impacto relevante por conta disso. Pensem numa empresa, pode ser brasileira, não brasileira, gaúcha, não importa. Só pensem, não falem e não escrevam. A mágica com vocês que eu vou fazer é a seguinte: eu vou responder para vocês agora sobre a empresa que vocês pensaram, qual foi o ataque, qual foi o vetor inicial do ataque. Eu consigo meio que ler os pensamentos de vocês, tá? E a resposta para isso é roubo de privilégios, acesso privilegiado. Tá? 10 entre 10 casos, que eu falei antes para vocês, foi através de um RDP aberto para fora, uma VPN aberta para fora, usuário que é administrador ou tem algum privilégio, ou system, backup operator, ou algum usuário que não é admin, mas tem um privilégio maior, ou usuário final que tem privilégio na sua estação porque precisa, porque está fora do ambiente, porque, né, tem necessidades, porque é uma exceção, né? Um usuário de serviço, né, uma conta de uma API, um usuário de banco, todos os casos que eu vi acontecendo, inclusive casos nos quais eu acabei, né, atuando diretamente por questões aí de clientes, por questões de atuações que eu vi de colegas, etc., foi através de credenciais de acesso. Não foram ataques na camada de aplicação, isso até aconteceu depois, para movimentação lateral, etc. Mas o vetor inicial de ataque sempre tem sido credenciais de acesso. Tá?
Nessa pesquisa aqui da Forrester, fala aqui do lado esquerdo de 80%. O que eu tenho visto e experimentado é mais do que 80%. Tá? Eu não costumo usar 100%, né? É muito fatídico falar 100% para coisa de segurança da informação, mas, assim, todos os casos que eu vi foram. Tá? Ainda estou para ver algum que não tenha sido. Isso pegando de 2020 para cá, né? Esses casos aí, todos de ransomware que a gente tem acompanhado. E daí, pessoal, a pergunta é como é que a gente faz para tratar isso, né? Esses privilégios todos, já que aqui a gente tem as joias da coroa. E esse é um slide dessa empresa parceira que eu mencionei para vocês, né, a Beyond Trust, falando de ameaças avançadas persistentes, os famosos APTs, né, Advanced Persistent Threats. Na verdade, são tentativas direcionadas, né, a empresa A ou a empresa B, onde o atacante fica na média ali em torno de 90, 100 dias, né, estudando, vendo o que tem na dark web, de senhas vazadas, estudando a empresa, fazendo um mapeamento de serviços que estão expostos, etc., tá? Para, a partir desse acesso inicial, que é a infiltração, a partir dessa entrada no perímetro, ou nuvem, né, ou perímetro on-premises, escalar privilégio, fazer movimentação lateral, e a partir daí, tango down, né? Fazer uma exfiltração de dados, ou, né, uma indisponibilização total através de criptografia, solicitação de sequestro, etc. Tá? E aqui a gente está falando de privilégios por todos os lados, desde credenciais, né, TI, aqui AD, DAP, servidores, VMs, roteadores, etc, etc. Várias coisas que a gente viu ao longo das trilhas anteriores. Como eu disse para vocês, estamos falando de estações de trabalho, né? Usuários finais, que tem usuários locais e a gente não se dá conta. Temos sim usuários privilegiados lá na ponta, não é só na TI. Tá? O cara que é admin local do Windows dele, ele é um usuário privilegiado e ele é muito apetitoso do ponto de vista de ataque. Não por causa da pessoa, porque ela não tem ideia, o clique que ela está dando, aquele phishing que ela recebe e tal, ela acaba sendo o vetor para o privilégio ser escalado, assim como servidores, sistemas, tarefas administrativas. A gente viu casos, né, de mexer na cron tab lá do SO, de login script do usuário está modificado com executável do ransomware para ser executado quando o usuário fizer login. Então, imagina a autenticação do usuário sendo utilizada a favor do hacker, a favor do atacante, né? Chega à beira do absurdo isso. Né? E todo um universo relacionado a empresas parceiras, terceiras, o pessoal do helpdesk, administradores que passaram principalmente, né, de 2020 para cá a trabalhar remotamente. Então, o que eu faço com isso? Eu tenho um jump server, eu filmo a sessão, né? Eu tenho múltiplos fatores de autenticação também para esse cara que tem um privilégio administrativo dentro do meu ambiente de tecnologia. E na nuvem, né? Como é que eu trabalho esses entitlements de nuvem? É super complexo isso. Como é que eu faço AWS, Azure, né? GCP e assim por diante, né? Oracle. E aqui, pessoal, falando de acessos privilegiados, estamos falando de um mix de coisas entre gestão de credenciais e daí cofre de senhas, né? De forma que a pessoa não tenha lá aquela senha do legado, aquela senha hardcode, que ela não seja conhecida pela torcida do Inter e torcida do Grêmio inteira, né? Aquela senha que tem lá um número no final que entrega o ano no que ela foi criada, né? Não sei o que, sei lá, 12, puxa, desde 2012 tá com aquela mesma senha, ninguém mexe porque não sabe o que pode parar em termos de integração. Então, cofre, gestão de privilégios em endpoints, né, nos acessos remotos e em ambiente nuvem. Tem que ter uma estratégia que é chamada de, hoje, Unified Privilege Management, uma gestão unificada e integrada nesse universo de acessos administrativos, por assim dizer. E daí, pessoal, indo para a parte final aqui, saindo agora do mundo corporativo e voltando e falando da nossa vida, a vida como ela é. E vou dar alguns exemplos mais próximos da nossa realidade, da realidade de vocês, da família de vocês, das pessoas que cercam marido, esposa, filho, mãe, pai.
daquilo que a gente vê acontecendo, e o que eu vou falar daqui para diante vale para qualquer um. Não é só para quem quer trabalhar com segurança da informação, ou para quem está numa carreira de TI, ou para quem quer ir para essa carreira, tá? Fiz de propósito para a gente fazer um grande fechamento aqui da trilha, falando de coisas do dia a dia de todo mundo, tá? Primeira coisa, pessoal. Perímetro, agora eu vou discordar aqui do nosso amigo Suris, né, que foi lá, falou de Firewall, falou de DS, falou de DMZ, uma série de coisas. Eu vou jogar tudo por água abaixo aqui, né, terra arrasada, esqueçam tudo. Você é um novo perímetro. Né? Por que você é um novo perímetro? Porque aquele conceito da empresa, a LAN, né? Desculpa também, né, Josi, né? A rede lá 10, a rede 192, 168 e tal. O cara estava trabalhando on-premises na máquina dele, plugado, lá na pontinha, num switch corporativo, ligado num core switch. Então, eu estou dentro da rede protegido pelos firewalls, eu estou mais seguro aqui dentro, quando eu estou na minha casa, eu estou menos seguro. E isso virou de cabeça para baixo, né, pessoal? Hoje as pessoas estão work anywhere, eu estou trabalhando de qualquer lugar, eu estou da minha casa, os dados não estão mais dentro do data center, né? Eles estão na nuvem, eles estão dentro de um bucket, dentro de um repositório, as aplicações por toda parte, nuvem pública, nuvem privada. Então, na prática, o perímetro não, sou eu aqui. Hoje eu estou na minha casa, hoje eu não estou na escuna. Tá? Então, eu estou aqui com um notebook e eu sou o meu próprio perímetro e eu estou utilizando o Teams com vocês, que é uma aplicação que está na nuvem. Eu não estou nem passando nem perto da escuna. A única coisa é que eu estou autenticado com o meu @escuna, que é uma conta federada dentro do Microsoft 365. Né? Eu sou o meu perímetro, e daí vem conceitos de Zero Trust, outras coisas embarcadas que nós não falaremos hoje. Se nós pegarmos essa questão de cada um de nós acaba sendo um perímetro, né? E a realidade dos vazamentos de dados, tá, que a gente tem vivido no mercado, e agora eu vou fazer um chaveamento aqui e eu vou abrir o meu navegador, tá? Eu não sei se algum de vocês conhece esse site aqui, os maiores casos de hacking e vazamento de dados de todos os tempos, tá? Deixa eu sair rapidamente e eu vou recompartilhar agora o meu browser. Nesta outra janela aqui. Esse site aqui, informationsbeautiful.net, é um site interessante, tá? Tem várias coisas. Agora ele está muito voltado aqui para questões, né, infográficos da guerra, Rússia-Ucrânia, muita informação, Covid, infográficos de todo tipo, tá? Questões de desperdício de comida, ataques de ransomware, tem um infográfico específico para isso, mas eu não vou nesse de ataques de ransomware, não. Eu vou num outro que é esse aqui, ó, que é os maiores casos de vazamentos de dados e hacking de todos os tempos. Tá? Deixa ele montar o gráfico. Aqui eu tenho informações de vazamentos de 30 mil ou mais registros, tá, pessoal? E ele começa lá embaixo em 2004, tá? Caso da AOL, 92 milhões de registros vazados. Depois teve o caso da Card System, nesse caso impulsionou muito o PCI, para quem acompanha aí o mundo de regulamentações, né? Indústria de pagamento de cartões, quem trabalha no varejo, quem trabalha no mercado de cartões de pagamento bancário, adquirentes, né? Sabe que o PCI é uma regulamentação importante. Então, esse vazamento da Card Systems, uma processadora americana, foi importante na época, assim como o mega vazamento do grupo TJ Maxx, varejista americano, grupo Marshall, lá, o pesadelo antes do Natal que aconteceu lá, no dia 15 de dezembro, teve uma perda importante, as pessoas meio que ficaram com medo de comprar a loja âncora, né, até hoje, de muitos shoppings americanos, 2007, então isso acabou impulsionando uma atenção muito grande para o assunto vazamento de dados, a Heartland depois, também um importante processador de dados americano, 2009, e assim foi indo. Talvez alguns de vocês lembrem, tá? 2011, aqueles que gostam de jogos, a Steam no Brasil não era tão popular ainda,
mas a PlayStation Network já era bastante popular, né, por conta, né, obviamente, do PlayStation. Em 2011, ficou fora do ar por 2 dias, inclusive com vazamento e perda de dados de cartão daquelas pessoas que têm lá, né, a sua conta, PlayStation e tal. Isso aconteceu em 2011, foi bastante grave, foi muito falado no Brasil na época. Depois o Dropbox também sofreu, muitas pessoas cancelaram as contas no Dropbox nessa época. A Target, desculpa, o pesadelo antes do Natal que eu falei antes não foi da TJ Maxx, foi da Target, tá? Loja que todo mundo adora, né, quando viaja e tal, vai fazer compras na Target, que daí sim aconteceu em dezembro e assustou bastante os varejistas, um vazamento bem grande e tal. E vocês percebam que a densidade desse gráfico vai aumentando, cada vez eu tenho mais, né? Tá mais denso, antes aqui, ó, para baixo tá bem esparso, né? Bolinhas espalhadas, pequenininhas. Ele vai aumentando a densidade à medida que 2014, 2015, 2016, e as bolhas se tornam grandes, o que significa que são muitos dados, as bases passam a ser enormes, tá? Twitter, Facebook, né? O Facebook em 2019, aquele famoso caso lá com a Cambridge Analytica, né, que deu o que falar, deu o Facebook reincidente em 2020, a própria Microsoft, né, por conta de contas aí de usuários de suporte, em algum lugar que tem o Marriott, que eu passei, eu não sei mais onde ele está, né, Sky Brasil aparece aqui na lista, SolarWinds, né, fez um barulho gigantesco para quem trabalha em empresas aí americana sabe do que eu estou falando. Inclusive uma menção aqui à Experian Brasil, né, do Serasa, que eu sei que oficialmente se posicionou contra, né, dizendo que não foi, que não partiu, mas para fins deste infográfico, pelo menos, quem compila e utiliza essas informações assumiu que aconteceu e aparece aqui como tendo de fato acontecido. Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês, pessoal? Aqui na Escuna a gente tem uma parceria com o pessoal da Axur, né? Abração aí pro pessoal da Axur, meu amigo Fábio Ramos e galera, de Threat Intelligence, serviço de inteligência de ameaças. E a gente pode consumir, em clientes que contratam isso, associados aqui a estratégias de SOC, serviço que a gente provê, a uma base de nada mais, nada menos do que 9 bilhões de registros de credenciais vazadas. 9 bilhões, eu falei. E sim, são mais credenciais vazadas do que pessoas, do que seres humanos vivos, né, no planeta. Por quê? Porque várias se repetem, né? Eu tenho a mesma credencial em vários lugares diferentes. Tá? E isso está aí disponível. Pastebin, Dark Web. É muito fácil consultar. E daí, pessoal, existem alguns serviços hoje disponíveis, inclusive, para isso, gratuitos. Né? E a outra aba que eu tenho aqui é esse cara, Have I Been Pwned? Tá? Que ele é bastante conhecido, e acho até que ele foi mencionado em algum módulo anterior, onde eu vou fazer aqui uma brincadeira, um teste com vocês. O que é esse cara aqui? Cheque se o seu e-mail ou telefone ele está em alguma base vazada. Então, ele consulta bases como essas que eu mostrei aqui no gráfico anterior para verificar se esse usuário ele já vazou. Tá? Eu vou fazer um primeiro teste aqui com o meu usuário pessoal. Tá? Eu vou colocar aqui o meu rdastes@gmail.com, que é o meu usuário pessoal. Tá? Eu vou clicar aqui para saber ou não, né? Ou não, ou não, 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 não. Né? Aqui diz, ó, sim, em 5 vazamentos. 5 vazamentos. E ele, inclusive, fala para mim quais foram. Olha, tem um que eu não sabia. Esse aqui é novo para mim. Gravatar. Eu vou ter que descobrir o que é isso. Gravatar. Mail address, security research. Vou ter que ir atrás. Não sei. Quando eu vi esse cara pela primeira vez, eu comecei a lembrar das coisas. Esse 500px, eu tenho um hobby que é fotografia. Então, 500px é uma rede de portfólios fotográficos e tal. Eu não sabia, pelo jeito, aqui em 2018 houve um vazamento. Então, o meu usuário lá, rdash@gmail, vazou. Né? Aqui deve estar escrito se foi com a senha, se não foi com a senha.
Tumblr eu nem lembrava que existia, o Tumblr, né? Eu já devo ter tido em algum momento, que fala 2013, né? Houve um vazamento, então deve ter vazado e o meu usuário já era esse na época, tá? Vaquinha, que por uma incrível coincidência fica 2 andares acima da Escuna, no mesmo prédio nosso, em Porto Alegre, na Borges. Conhecemos, inclusive, os sócios, eles tiveram um problema grave de vazamento em 2020. Muitos de vocês talvez tenham conta lá, né? E eu também já criei, até por essas ações aí colaborativas. Esse Wattpad, eu não lembrava o que ele era, eu tive que ir atrás, daí eu me dei conta, eu tenho uma filha, 2 filhos, na verdade, a maior é adolescente, e ela uma época estava criando textos colaborativos com amigas, cada uma escreve um capítulo e tal, e vai consolidando. Eu criei uma conta para ler, ela falou, pai, dá uma lida lá para ver o que tu acha e tal. E daí eu descobri que teve um vazamento, tem esse cara novo agora que eu vou ter que ir atrás. Por que eu estou mostrando isso para vocês, tá, pessoal? Imagine o seguinte cenário, tá? Eu tenho esse meu usuário e eu utilizo essa senha, eu reaproveito essa senha em múltiplos serviços. Digamos que a mesma senha que eu utilizo num desses 5 caras aqui que foram listados, eu utilize no Netflix. Bom, alguém poderia estar utilizando a minha conta. Ah, mas não é nada, é só Netflix, grande coisa. Alguém está usando, tá bom. Eu poderia utilizar a mesma senha na minha conta da Amazon, onde eu vou lá e faço sou Prime, clico, faço uma compra num clique, onde eu não tenho que redigitar o meu cartão de crédito, porque ele já tem informação lá dentro, né? Opa, acabou de mudar de figura. Assim como daqui a pouco é minha conta Google, a mesma senha. E se for a mesma senha da minha conta Google, o que isso significa? Ah, não significa nada, Dash. Eu tenho acesso ao quê? A tua conta do YouTube e tal, e daí vai subir um vídeo. Não, pessoal, é o meu e-mail. O meu e-mail, eu esqueci minha senha de um monte de coisa. Esqueci minha senha de vários serviços críticos importantes, alguns que têm relação e perda, inclusive financeira associada, que eu entro lá e para onde é que vai eu esquecer minha senha? Vai para o meu e-mail. Normalmente vai para o meu e-mail pessoal. Então não esqueçam que o e-mail pessoal de vocês, muita gente assim, meu e-mail eu nem uso mais, eu não recebo e-mail pessoal, só recebo spam. O que vale é o meu e-mail da empresa. Tomem cuidado se vocês pensam isso, tá? Porque, na verdade, esse e-mail pode não ser importante para fins de e-mail, mensagens, né? E-mails eletrônicos, né? Cartas eletrônicas pode não ser muito relevante mais. Mas para fins de autenticação, esqueci minha senha, é tudo, é ouro. Se alguém faz o account takeover da conta de e-mail de vocês, começa a entrar lá no Forgotten Password de um monte de coisa que vai mandar para vocês, daqui a pouco vai estar roubando milhas aéreas, vai estar, enfim, né? Gerando uma perda significativa para vocês. Tá? Por que eu estou mostrando isso? Eu vou voltar agora a compartilhar os slides. Então, aqui o Have I Been Pwned, tem esse Sua Senha Vazou também, que é o minhasenha.com, que é um outro serviço da própria Axur, interessante, tá? Normalmente essas coisas acontecem e começam através do velho e bom ataque de phishing, né? Esse é um dos inícios também bem comuns, né? Brincadeira aqui da imagem da pobre da menininha, tá? Ou através de um vazamento, como eu mencionei para vocês, tá? E por isso, pessoal, que aquilo que eu mencionei antes, e agora eu estou falando aqui da vida, nossa vida, né? Dos familiares de vocês, por isso que ter mais de um fator de autenticação se tornou questão de vida ou morte, questão básica. Então, só o que está ali à esquerda, a senha, não, é muito fraco, não tem como. Tá? Precisa de pelo menos um fator adicional de verificação, que muitas vezes no passado era a digital, a biometria, né? E hoje cada vez mais se utiliza verificação através de aplicativos adicionais, ou, né, a Google faz isso de uma forma diferente, ou seja, que habilitaram, diz assim, vá no seu aplicativo, no seu smartphone, no seu tablet do YouTube, entre nele e aprove o acesso, porque você está fazendo um acesso novo de um outro dispositivo, de um outro navegador. Pô, super inteligente. A Google, ao invés de obrigar as pessoas a instalarem um outro aplicativo, como todo mundo tem YouTube, né, instalado em qualquer telefone, né, seja Android, seja Apple, ela utiliza um próprio aplicativo que ela sabe que todo mundo tem para fazer isso. O Facebook faz também o seu próprio aplicativo, entra lá e aprova esse novo login de acesso. São múltiplos fatores de autenticação, assim como aqueles tokens físicos, aqui tem um da RSA, né, quem já utilizou, que existem até hoje para prover o acesso, ou seja,
é algo que eu sei que é a minha senha, com algo que eu tenho, ou com algo que é um token, um device, um smartphone e tal, ou com algo que eu sou, que é uma biometria, nesse caso, fingerprint digital, ou, né, poderia ser biometria de íris, aquelas coisas mais complexas, aquela porta, aquela coisa mais cinematográfica, mas que, né, facial. Esqueci de falar o básico, né? Telefone aqui, né? Face ID, é o que mais se usa atualmente, também como uma forma adicional para fazer a minha autenticação através de diversos fatores. Aqui, pessoal, esse material ele vai ser disponibilizado para vocês. Para quem não sabe, cada linkzinho desses tem um passo a passo que é super simples, é banal de tão simples, para ativar no Google, no Instagram, no Face, no LinkedIn, no WhatsApp. Todos esses caras, eles têm, se vocês não usam, não têm habilitado em algum lugar, de verdade, habilitem hoje, tá? E digam para todas as pessoas que vocês conhecem para habilitarem, porque esses golpes, tá? De, invadiram a minha conta do WhatsApp, não sou eu e tal. Tem aquele onde simplesmente pegam uma foto da gente e criam num outro número, beleza, daí, né, é alguém que foi lá e criou algo fake para tentar se passar por nós. E tem aqueles casos onde, de fato, é o número da pessoa, onde, de fato, invadiram a minha conta do Insta e estão lá, eu estou vendendo aqui, pessoal, né? Estou vendendo impressora, estou vendendo forno de micro-ondas, geladeira, faz um Pix e tal. E não é a pessoa. Alguém foi lá e fez um account takeover, né? Tomou conta da... Porque conseguiu usuário e senha, lembra que eu mostrei lá 9 bilhões de contas vazadas? Entrou na conta dela e a partir daí está aplicando um golpe. E aqui, de novo, eu estou falando do mundo, né, nosso, pessoal, a vida como ela é, vida real. Saí do mundo corporativo e trouxe o assunto para o nosso dia a dia. Dicas de ouro para fechar e para encerrar o módulo de hoje. Como eu disse para vocês, sempre ativem múltiplos fatores de autenticação. Para aquilo que está exposto para a internet, e hoje o que não está exposto para a internet, né, o que está disponível só dentro da nossa empresa, são poucas coisas, e mesmo essas coisas que estão disponíveis só dentro da empresa, normalmente estão acessíveis através de VPN. Então, usem multifactor, tá? Se a empresa de vocês não tem, briguem por isso, assim, sabe? Não tem mais como conviver com uma segurança que é apenas um usuário e uma senha, por mais que a senha seja forte, mas a minha senha tem 21 caracteres, maiúsculas, minúsculas, caracteres especiais, números, tudo numa ordem maluca, não tem nada de data de nascimento, não tem nada de nome de filho, não tem nada de nome de pet, não tem nada disso. Ainda assim, pessoal, ela pode vazar, não por descuido de vocês, mas pode vazar porque vazou lá na origem, na fonte, né? Mas ela não está criptografada? Sim, mas vazou o hash dela, que não tinha, não quero entrar em questões de criptografia, mas não tinha lá salt number e tal, e alguém consegue comparar para saber se aquela mesma senha é utilizada numa outra base, e através disso aplicar um golpe de credential stuffing e tudo mais. Então, utilizem senhas diferentes e fortes para serviços diferentes, que é aquele velho e bom reaproveitamento de senhas, né? É muita senha, muito difícil. Use um cofre de senha, use um KeePass, uma série de serviços gratuitos disponíveis por aí. Links, né? O phishing lá continua. Período de Black Friday, uma inundação de e-mail falso, de tentativa de golpe, daquela tela tentando fazer a gente entrar com login e senha, né? Uma forma, às vezes, de validar é digitar pela primeira vez uma senha errada só para ver se vai dizer que a senha está errada, para ter certeza. Se ele simplesmente aceitar, talvez não seja o site válido, ou não clica no link, né? Vai lá e digita a URL e vai direto, né? Vai no Google e procura e volta, ao invés de acessar diretamente por aquele e-mail que você recebeu. Separe o uso do e-mail de aplicações corporativas e de e-mails para serviços públicos. Então, o meu dashes@escuna para coisas do trabalho, para coisas corporativas. Esse @gmail que eu mostrei para vocês, para outras coisas, e assim por diante. Não misturem esses universos. Isso acaba criando um problema de vocês para a empresa e da empresa para vocês. Mistura muito esses universos. E, finalmente, proteja dados pessoais, inclusive começando, né, por nós mesmos, né? Nós temos que dar os nossos próprios exemplos, né? Casa de ferreiro, espeto de ferro, né? Então vamos garantir isso.
E era isso. Temos alguns minutinhos para falarmos aí sobre os próximos passos da trilha, algumas perguntas, vou descompartilhar a tela. Agora volto a olhar para o chat. Várias perguntas aqui. Não. Ou acertou. Oi, Josi. O Josimar eu uso, é isso aí, Josimar. Beleza. Muito obrigado mesmo pelo retorno. Imagina. Pessoal, próximos passos, tá? Estavam perguntando hoje no grupo ali do Whats. Hoje, então, é quinta-feira. Oficialmente, a nossa trilha, ela acaba amanhã, sexta-feira. É o último dia. Na verdade, a gente fez ali o mês de março e o mês de abril, né? Amanhã é o último dia do mês de abril. A gente pretende amanhã mesmo disponibilizar a gravação da aula de hoje, como a gente normalmente faz. Na verdade, o Mendel faz essa mágica acontecer. Né? Ele já pega hoje de noite aqui, baixa, edita o vídeo, já fica subindo para o YouTube de noite para amanhã de manhã já está disponível para vocês. Tá? Não é mágico, né? Tem alguém que se dedica a isso. Esse alguém tem nome e sobrenome. É o Gustavo, que está aqui conosco. A Ninja, isso mesmo, Josi. E daí a gente fecha totalmente a trilha, tá? A partir daí, na próxima semana, a gente vai ter duas coisas. Uma primeira coisa, que até agora não foi disponibilizado para vocês e será, que são todos os materiais, os slides, os PowerPoint. Esse que eu usei hoje com vocês aqui, módulo 8, a gente tem mais outros 7 kits anteriores a esse, né? De todas as outras 7 semanas anteriores. Eu até me surpreendi que ninguém pediu até hoje. Claro que se vocês assistirem o vídeo, né? Tá lá, tela a tela. Mas a gente vai fazer mais do que isso. A gente vai disponibilizar para vocês todos os kits dos slide decks dos 8 módulos, tá? O Mendel já está com isso na mão também, para disponibilizar para vocês. Vai estar num repositório específico para isso, tá? Não vai estar ali dentro da plataforma, até porque a plataforma não tem locais muito bacana para fazer download, upload, tanto que, se vocês olharem, né, basicamente o que a gente tem na plataforma são links dos materiais de curadoria, links para as aulas, links para as gravações das aulas. Então, o Mendel está colocando num outro repositório para que vocês baixem. Isso vai estar disponível entre amanhã e segunda-feira, talvez amanhã, não vou prometer, mas vai estar disponível imediatamente após o fechamento da trilha, e a trilha, como eu disse, ela acaba amanhã, para que na próxima semana, mais tardar a partir de segunda-feira, a gente coloque no ar a prova. O que vai ser a prova, pessoal? A prova vai ser um Google Forms, com 40 questões de múltipla escolha, A, B, C e D, 5 questões sobre cada um dos 8 módulos. Então, 5 vezes 8, 40 questões. A gente pretende deixar aberto isso durante uma semana. Então, por exemplo, se a gente abrir na segunda-feira, que é a ideia, vai ficar aberto até a segunda-feira da semana seguinte, para que vocês tenham pelo menos um final de semana. E daí vocês têm o tempo que vocês quiserem. Vocês podem fazer a prova em 30 minutos, em 15 minutos, ou se quiserem, vocês podem, façam um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Se eu resolver mudar minha resposta, vocês podem mudar, até porque é um Forms do Google. E daí vai ter uma data que a gente vai anunciar no grupo do WhatsApp, que vai ser a data deadline final. E a gente vai anunciar isso a partir do dia que a gente colocar lá no ar, para que conte 7 dias, para que vocês tenham o melhor dia, né? Cada um tem a sua função, trabalham, estudam, né? Semana cheia, melhor fazer final de semana, tem gente que prefere à noite, tem gente que prefere durante o dia, então a gente quer dar essa liberdade para vocês. E daí, uma semana depois, e daí a gente está falando já do final da primeira semana de maio, a gente fecha o form, e daí todo mundo que responder, a gente vai fazer uma apuração. Quem tiver 70% de acerto, ou seja, de 40 questões, tem que acertar 28, vai receber o certificado. E é isso. Ainda vamos poder acessar os materiais de curadoria? Sim. Na verdade, Érico, tudo que está lá na trilha, a gente pretende deixar disponível, no que depender de mim, é de infinitum.
Não tem data para os materiais saírem de lá. Nem de curadoria, nem os links de gravação das aulas. A gente pretende deixar aberto, até porque tem uma intenção pós-trilha, que é a gente deixá-la disponível, daí não vai mais ser acompanhado semanalmente aqui por nós, até porque, né, a Escuna não é uma empresa de treinamento, né, como o pessoal da Alphamídia, como o pessoal do IMED, que trabalha só com isso. Então, a gente não consegue, ao longo do restante do ano e meses que seguem, estar todas as semanas aqui, sempre com vocês junto. Mas a gente pretende deixar o material disponível para quem quiser fazer um self-learning. Entrar lá, ler os materiais de curadoria, assistir as aulas gravadas. Então, vocês podem divulgar para amigos de vocês que assim que a trilha for disponibilizada, daí vai aparecer direto na home do Mais Pra Ti, as pessoas podem ir lá e fazer na velocidade que elas quiserem. Podem fazer ao longo de 8 semanas, como vocês fizeram. Podem fazer um módulo por dia ao longo de 8 dias. Vou ficar aqui várias horas dedicado, vou fazer tudo de uma vez só. Eu quero fazer ao longo de 6 meses, vou fazer devagarinho. Então, tem uma intenção nossa que é perpetuar tudo isso que aconteceu ao longo de março e abril para uma comunidade maior. Qual é a diferença? Não vai ter alguém junto aqui às quintas-feiras à noite, de forma interativa com vocês, respondendo as perguntas no chat. Não vai ter um grupinho no WhatsApp, como a gente tem com vocês. Vai estar lá disponível para quem quiser fazer. Essa vai ser a diferença. Mas a gente não pretende tirar nenhum material do ar. O propósito de tudo aquilo que a gente fez é atingir o máximo possível de pessoas. Então, é teoria da abundância. Né? Mais é mais. Pessoal, acho que era isso. 8h48. Estamos salvando 12 minutinhos. Muitíssimo obrigado a cada um de vocês. Obrigado, Jover, enfim. Os materiais de curadoria estão ajudando também na facul. Legal, que bom é isso, cara. A ideia é cross, é colaborativo. A gente quer ajudar a comunidade. Né? A nossa intenção é fazer a prática de segurança da informação ser encorpada. A gente precisa de mais pessoas trabalhando por essa causa. Estejam elas trabalhando na Escuna, estejam trabalhando do lado do cliente, estejam trabalhando em outras empresas, estejam trabalhando em concorrentes nossos, não é problema. O importante é que cada vez mais tenha mais pessoas tendo interesse e tendo conhecimento e querendo vir para o lado, né, o lado bom da força, né, e engrossar esse caldo aí. Pessoal, muito obrigado mesmo, de coração, gratidão. Eu sei que vocês dedicaram tempos preciosos da vida de vocês. A cada minuto que vocês estão aqui conosco, nas quintas-feiras à noite, vocês poderiam estar fazendo outras coisas, vocês poderiam estar com a família de vocês, vocês poderiam estar maratonando o seriado do Netflix, vocês poderiam estar jogando futebol, vocês poderiam estar fazendo qualquer outra coisa. Vocês estão aqui conosco, mesmo os que não estão online agora e estão assistindo essa gravação, em algum momento pararam e para assistir a gravação, porque acham que ela é importante, porque agrega valor, e é isso que a gente queria, é isso que a gente esperava. Então, em nome da Escuna, de todas as pessoas que dedicaram tempo para isso, eu agradeço imensamente. Eu não pretendo desmobilizar o grupo do Whats, então quem quiser ficar lá também, a gente seguir trocando figurinhas, falando sobre o que está acontecendo e tal, fiquem à vontade, no que depender da gente, o grupo segue. Ok, pessoal? Muito obrigado, muito boa noite. Espero que a gente se encontre aí pelas esquinas do mercado. Valeu, Ricardo. Muito obrigado. Falou, pessoal. Tudo bom? Abraço.